Estamos de volta para falar de um assunto bastante importante. Pés inchados, insônia, cansaço podem ser sinais de uma doença bastante grave, a insuficiência cardíaca. Mas você sabe como tratar para não deixar seu coração fraquinho? É por isso que quem vai nos ajudar é o Dr. Flávio. Tudo bem, doutor? Tudo bem, André? Prazer estar com vocês. Muito obrigado Obrigada pelo por nos convite. atender, doutor. Eu falei coração fraquinho, é isso mesmo? Essa doença deixa o coração mais fraco? O que acontece, doutor? Isso mesmo, André. A gente hoje, né, o dia 9 de julho foi muito bem contemplado por vocês. A gente comemora o Dia Nacional da Insuficiência Cardíaca. Hoje é a data de nascimento do nosso patrono, Dr. Carlos Chagas, que desenvolveu, não só descobriu, como desenvolveu toda, todo o fio da doença de Chagas no acometimento cardíaco, desde o seu diagnóstico até o seu vetor e até muito do seu tratamento. Então, essa semana ela é peculiar, é especial para a cardiologia brasileira, porque traz à tona para a sociedade essa doença, essa patologia que traz um agravante social muito grande para os pacientes, sintomas muito limitantes para as atividades do dia a dia e também um custo para o sistema de saúde que é bastante grande, né? Para a gente ter uma noção, hoje, no Brasil, somos quase 3 milhões de pacientes com insuficiência cardíaca, e a cada ano, 240 mil pacientes são diagnosticados com insuficiência cardíaca. E parece que A mata média de mais que o idade, câncer, né? exatamente, a gente tem, André, hoje, em termos de sobrevida, algumas neoplasias, alguns tipos de câncer, como o câncer de próstata no homem e como o câncer de mama na mulher, eles têm um prognóstico evolutivo melhor do que a insuficiência cardíaca, né? Então, a insuficiência cardíaca, sim, ela é letal e essa letalidade é maior, suplanta alguns tipos de câncer e a gente, às vezes, não dá a devida atenção a essa patologia. E por isso que é Tá? importante a gente discutir esse assunto, né, doutor? Ainda mais nesse mês que se discute muito a insuficiência cardíaca. O que acontece? O coração não consegue bombear o sangue? Por definição, Andréia, toda vez que o nosso coração sofre uma lesão ou um insulto, e isso pode acontecer quando o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, né, em que uma artéria do coração ela sofre um entupimento e o sangue não irriga mais a musculatura cardíaca, e esse músculo vira uma cicatriz, na verdade, perde poder de contração e perde poder de relaxamento. Esse insulto pode ser uma doença de Chagas, afetando o músculo cardíaco a longo prazo. Pode ser também efeito tóxico de uma quimioterapia. A gente tem um aumento do número desses casos. Pode ser uma infecção viral. Agora, com a pandemia do coronavírus, a gente tem visto miocardites, ou seja, lesões virais que atingem o músculo cardíaco e diminuem a função do coração como bomba, diminui a força de contração. Isso gera sintomas que são sintomas de represamento do sangue, né, para o pulmão, abdômen e pernas. Por isso que Né, fica isso inchado? por isso que fica inchado. Né? O coração não tem capacidade de acomodar mais o sangue que vem do pulmão, da barriga e das pernas, e aí você tem inchaço das pernas, região do tornozelo, aumento do volume do abdômen, acúmulo de líquido, que é o que a gente chama de ascite, né? Aumento do tamanho do fígado, tá? E sintomas de falta de ar, porque você tem acúmulo de líquido nos A pulmões. pessoa caminha Né? um pouquinho e já fica cansada. Exatamente. E geralmente esse cansaço, André, ele é progressivo. Os pacientes começam a reclamar: olha, doutor, eu não tenho mais condição de lavar a louça Nossa! completa, estender o varal, né? São perguntas que o paciente vai perdendo capacidade até chegar ao ponto que ele não consegue mais dormir, né? Porque no momento em que ele deita, esse líquido do pulmão se espalha e ele tem uma falta de ar tão grande que ele começa a precisar de travesseiro. Muito pior. É o que a gente chama de dispneia, né? A dispneia é o termo técnico para falta de ar, paroxística noturna, ou ortopneia, que na posição deitada, o paciente sente tanta falta de ar que muitas vezes ele tem que dormir em poltrona e mesmo sentado. Agora, doutor, são sintomas parecidos com outros, que às vezes o paciente pode ficar confuso, né? A insuficiência cardíaca também é uma doença silenciosa. Como o paciente vai saber a hora de procurar ajuda médica?
Perfeito, André. Essa colocação é formidável, porque a grande maioria dos casos de insuficiência cardíaca inicialmente são confundidos com doenças pulmonares, né, primárias do pulmão, como o enfisema do paciente tabagista, como asma, né, do paciente que já tem uma predisposição, e inicial o paciente não faz o link, não relaciona isso com uma doença cardíaca. Então, algumas dicas valem a pena. Os pacientes que têm fator de risco cardiovascular, hipertensos, diabéticos, problemas do colesterol, tabagistas, tá? Então, E que atenção, apresentem fumantes, hein? É hora de dar uma paradinha aí para parar com o cigarro para tratar o coração. fundamental. Quem tem história de doença cardíaca na família e que começa a ter cansaço progressivo para as atividades, associado a tosse seca, tosse principalmente quando o paciente deita, né? Ele tem que se preocupar e tem que vir à mente do paciente que isso pode ser um acometimento cardíaco e não uma patologia de causa pulmonar primária, tá? Agora, doutor, o senhor falou desses fatores, desses sinais de alerta, mas o que leva mesmo? O senhor falou do cigarro. Cigarro combinado, por exemplo, com pílula anticoncepcional, pode ser um agravante? Uma alimentação mal feita, o que mais pode levar a essa doença? Pode, André. Quando a gente fala da associação de cigarro com o uso de anticoncepcionais, né, a gente vem à mente da gente, principalmente, um outro cenário que pode levar à insuficiência cardíaca, que é o que a gente chama de embolia pulmonar, né? Pacientes jovens que chegam ao consultório, às vezes, doutor, eu viajei, fiz uma viagem longa de avião, eu fumo e eu tenho uso anticoncepcional. Isso facilita, aumenta a viscosidade do sangue, facilita a formação de trombos, coágulos nos membros inferiores. É chamada Quando trombose, né? trombose das pernas, quando essa trombose, esse coágulo sobe para o pulmão, o lado direito do coração, que está relacionado ao pulmão, ele sofre. E eu posso ter falência do lado direito, com falta de ar, com inchaço, da mesma maneira que ocorre na insuficiência cardíaca, a embolia pulmonar é um diagnóstico diferencial. Tá? Agora, atinge mais qual faixa etária? Mais jovens, idosos ou até crianças, não sei. Sim. A insuficiência cardíaca, por ser uma patologia, uma doença multifatorial, ela pode ter acometimento de cunho genético e acometer crianças. As cardiopatias genéticas congênitas levam à insuficiência. Mas a média de idade do diagnóstico no Brasil hoje é 64 anos. Tá? Então, é uma patologia, principalmente porque a nossa causa principal no Brasil é o paciente pós-infarto agudo do miocárdio. Então, a faixa etária entre os 65 e 75 anos são os pacientes que mais são acometidos pela insuficiência cardíaca. Agora, quanto antes, né, o paciente fazer um exame, aquele famoso check-up, é melhor procurar um médico? Acho que a partir dos 30 anos, né, doutor, já se preocupar realmente com a saúde, já dá para até evitar esse problema, né? Sem dúvida, André. Eu acho que o check-up ele é fundamental, não só o check-up, mas as avaliações pré-operatórias, né? O paciente que vai fazer uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de varizes, que passa pelo cardiologista, assim como o check-up, é um momento fundamental para a gente detectar fatores de risco, né? Não só fatores de risco pessoais, como familiares. Então, se eu tenho uma família com nível de colesterol muito elevado, se meu paciente tem uma hipertensão arterial silenciosa, ou se meu paciente tem aí um quadro de tabagismo e diabetes que eu consigo controlar, o controle dos fatores de risco, sem dúvida, são fundamentais, né? E previnem a disfunção do coração a médio e longo prazo. Alimentos, né? Às vezes as pessoas gostam de alimento um pouquinho mais gorduroso, tem que tomar cuidado também? Tem que comer coisas mais saudáveis, alimentos mais saudáveis? Sem dúvida, André. A alimentação hoje, principalmente na proteção em relação à doença coronariana crônica e a síndrome coronariana aguda, que é o infarto, ela é fundamental. Então, o que rege hoje a prevenção primária e a prevenção secundária de evento coronariano agudo, do infarto, principalmente dentro do perfil de colesterol, é o LDL. Tá? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com a quantidade de gordura que a gente ingere, principalmente a quantidade de açúcar refinado que a gente consome, que o diabetes do tipo 2, ele cada vez mais vem afetando
o mundo ocidental como um todo, e o diabetes é um fator de risco fundamental, não só para a doença cardiovascular, mas para o AVC e para a doença renal crônica, que leva o paciente à hemodiálise e muitas vezes a necessidade de um transplante renal. Agora, quem está em casa deve estar curioso também, qual alimento faz bem para o coração, doutor? Então, a gente tem uma série de questões alimentares, André. Algumas delas são comprovadas por estudos científicos comparativos, e o que melhor se adequou à diminuição do risco cardiovascular é a chamada dieta do Mediterrâneo. Tá? Em estudos clínicos desenhados de maneira bem pautada pela ciência, uma dieta baseada em verduras, né, em castanhas, uma dieta baseada numa hiperidratação, ela é fundamental para a diminuição do risco cardiovascular. E são alimentos então, até presentes no nosso cardápio, no cardápio brasileiro mesmo, né? Exato. Então, assim, leguminosas, grãos, uma grande quantidade, por exemplo, de micronutrientes que estão presentes na chia, por exemplo, que estão presentes na castanha do Pará, na castanha de caju, são alimentos que ajudam no ponto de vista de diminuição do colesterol, de diminuição do triglicérides e de diminuição dos níveis de glicemia, né? E, às vezes até diminuindo a progressão do diabetes mellitus, diminuindo o peso, diminuindo o IMC e resultando num risco final de infarto bem aceitável. Agora, as pessoas que estão com sobrepeso, as pessoas obesas, estão mais propensas a ter a insuficiência cardíaca? Então, isso é muito engraçado, André, porque a gente chama, a parte da obesidade, a gente chama de paradoxo da obesidade, né? Eu vou explicar um pouco sobre isso. O paciente que é obeso, ele tem mais predisposição a ter o infarto, a desenvolver o diabetes e a desenvolver, consequentemente, a dilatação cardíaca e a perda de força de contração. Por quê, doutor? É uma inflamação que tem nessas pessoas? Acúmulo de gordura? O acúmulo de gordura visceral, né? Principalmente é na região aqui, né? Do abdômen, da barriga, né? Do abdômen, a lateral do abdômen, né? A coxa, a região superior da coxa, que a gente chama o core, né? É onde você acumula aquela gordura chamada gordura visceral, e aí isso se reflete em acúmulo de gordura no fígado, que é a esteatose hepática, muitas das vezes em obstrução, ainda não sintomáticas, das artérias carótidas, né? Da artéria aorta, que é o principal vaso que leva sangue do coração para o nosso corpo. Essa deposição de uma doença que a gente chama de aterosclerose, né? O depósito de cálcio e de gordura nos nossos vasos sanguíneos é o que a gente chama de doença aterosclerótica. Uhum. E o paciente obeso, o paciente obeso, por conta da quantidade de triglicérides, de LDL aumentado, ele tem uma maior facilidade para a deposição dessa gordura no vaso sanguíneo, consequentemente, maior chance do risco de um evento coronariano. Mas, André, a partir do momento que o paciente tem a doença, a insuficiência cardíaca estabelecida, o que acontece? Você tem um aumento do consumo energético do coração para que ele funcione, e você tem um quadro de emagrecimento que a gente chama de emagrecimento não saudável. A gente chama isso de perda de massa muscular, na medicina conhecida como caquexia cardíaca. E nesse grupo de pacientes que já tem sintomas muito avançados, queda de pressão arterial, diminuição do fluxo sanguíneo para os órgãos, rins, fígado e cérebro, a obesidade ela é protetora nos estágios finais da insuficiência cardíaca. Isso que a gente chama de paradoxo da obesidade. É meio que inverte. É fundamental controlar. Inverte. É bom controlar a obesidade até o momento que você tenha disfunção. Mas nos quadros avançados de insuficiência cardíaca, aqueles pacientes que a gente precisa indicar o transplante cardíaco, né, o emagrecimento patológico secundário à insuficiência cardíaca, ele é prejudicial. Agora, o senhor falou em transplante, como é que se trata essa doença? Ótimo. A gente tem experimentado, ainda bem, nos últimos 10 anos, um avanço muito grande na terapia medicamentosa para a insuficiência cardíaca. Então, assim, aliado à parte comportamental,
a gente precisa controlar peso, a gente precisa instituir reabilitação e atividade física programada, a gente precisa controlar a quantidade de sal, a quantidade de sódio desses pacientes. Tem muita gente que gosta de cozinhar, né? E tacar tempero assim, não natural, né? Aqueles comprados que tá cheio de sal, né? De condimentos, que não é muito bom para o coração. Exato, Andréa. Para o paciente que tem função cardíaca normal, a quantidade de líquido ela é extremamente benéfica. E muita gente confunde isso. A partir do momento que o paciente perde força de contração cardíaca e a função cardíaca diminui de 40%, a gente precisa tomar cuidado com a quantidade de líquido, porque isso pode ser um perpetuador da falta de ar e do inchaço de extremidades, né? Eu preciso controlar a apneia do sono, anemia, enfisema, diabetes, todo o conjunto multifatorial da insuficiência cardíaca. E a terapia farmacológica hoje, ela se baseia no controle da frequência cardíaca, com o uso dos beta-bloqueadores. São todos aqueles remédios que a gente brinca que termina com OL. Carvedilol, propanolol, atenolol, principalmente o carvedilol, o metoprolol e o bisoprolol. Eles controlam a frequência cardíaca e diminuem a chance de arritmia grave. Tá? A segunda classe é o que a gente brinca e todo mundo, ou alguém toma ou conhece algum familiar, a classe dos que terminam com pril. Captopril, enalapril, perindopril, todos que terminam com pril. Tem gente que fala que afina o sangue. Exato, ó. Termina com pril e termina com ana. Losartana, valsartana, candesartana. Esses medicamentos são vasodilatadores e diminuem a chance de perder células cardíacas, melhoram a função do coração. A gente tem outro fármaco que controla a frequência cardíaca hoje, chamado ivabradina, por um outro mecanismo associado ao beta-bloqueador. E a gente tem hoje um vasodilatador que é muito fundamental, diminuiu o número aumentou a sobrevida no paciente com insuficiência cardíaca, que é uma conjunção do remédio famoso já chamado valsartana, com um novo princípio chamado sacubitril, que melhorou 20% a sobrevida dos pacientes quando comparado ao enalapril no uso farmacológico. Então, o transplante só em casos graves, então, né? Transplantar. Progressivamente a gente chega lá. A espironolactona também melhora a sobrevida. Quando a terapia farmacológica não se sustenta, não é suficiente para controlar os sintomas e para melhorar a sobrevida, a gente ainda tem a chance dos marcapassos, nesse caso, o desfibrilador implantável, que salva vidas. É muito comum, né, doutor, aqui no Brasil, né, essa medida. Muito comum. Existe outro tipo de marcapasso, que é o ressincronizador cardíaco, que melhora a contração de um lado e de outro do coração, e mesmo assim, se isso falhar, a gente aí entra num processo de transplante cardíaco, que é uma realidade no Brasil. A gente tem centros que têm bastante sucesso nessa terapia, com uma sobrevida pós-transplante de em torno de 15 a 20 anos. Pode voltar a ter uma vida normal, doutor, com o transplante? Normal. Temos de trabalho, atividade física, vida de relação familiar. A gente tem um resultado muito bom com o transplante cardíaco. Infelizmente, a gente ainda não tem uma quantidade de captação de órgãos, de disponibilidade de órgãos para todos os pacientes que necessitam, mas o transplante é, sim, uma realidade. A gente hoje é responsável pelo Centro de Transplantes da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e a gente tem tido aí uma sobrevida dos pacientes acima de 77%, 78%, com devolução da cidadania para o paciente pós-transplante, que é algo que a gente se preocupa bastante. E o coração artificial, é parecido ou não? Perfeito. Também é uma medida de tratamento? É uma medida, André. O coração artificial, ele tem hoje algumas funções que substituem o transplante em alguns momentos, mas que principalmente para o nosso atual contexto financeiro, a gente usa mais a assistência de curta duração, assistência circulatória mecânica, para fazer com que o paciente chegue no transplante cardíaco com uma condição clínica orgânica satisfatória.
Quando a gente fala do coração artificial propriamente dito, e aí a gente tem vários protótipos, a gente está falando de uma terapia que auxilia o coração a longo prazo, né? Esses dispositivos, existem alguns centros no Brasil implantando com sucesso, mas eles têm um custo ainda muito elevado para o que a gente pressupõe. Não São é máquinas acessível que para grande parte da população ainda, né? são, Andréia, são dispositivos que, com o custo hospitalar, beiram aí R$ 1 milhão, e a gente espera com bastante ansiedade que esse preço diminua e que a gente forneça esse acesso para a grande maioria dos pacientes que precisam. Agora, doutor, a gente falou as pessoas predispostas, né, a ter a insuficiência cardíaca, o senhor mencionou crianças. Como é que os pais percebem, por exemplo, até em bebês podem ter essa doença, né? Como é que os pais percebem que a criança já está aí predisposta, já está com insuficiência cardíaca? Perfeito. E a evolução na cardiopatia congênita, ela também tem sido bastante importante, André. A gente tem um diagnóstico hoje das cardiopatias de modo intraútero, né? A ecocardiografia fetal, ela diagnostica patologias cardíacas antes do parto, o que facilita muito para uma previsibilidade, um planejamento de uma possível cirurgia logo pós-parto. Naquelas crianças que nascem sem diagnóstico pré-estabelecido, uma dificuldade de crescimento, falta de ar, ou o paciente fica, a gente brinca que a criança fica com o lábio roxo, e a mãe às vezes tem dificuldade isso é queda de saturação de oxigênio, isso Na hora de reflete mamar também. na hora de mamar muito cansaço, né? E a mãe percebe rápido que algo de estranho está acontecendo com aquela criança. Dependendo da patologia cardíaca congênita, André, ela pode ser facilmente resolvida, hoje de maneira sem necessidade de cirurgia de peito aberto, com procedimentos percutâneos, intravasculares, mas existem ainda as patologias congênitas que têm maior gravidade, que essa sim, a criança demanda de um transplante cardíaco e muitas vezes também do coração artificial para que ela seja tratada de maneira adequada. Estresse, correria do dia a dia. Apesar que hoje a gente está tirando um pouquinho o pé do acelerador por conta da quarentena, tem muita gente ficando mais em casa do que na rua, mas o estresse colabora também. Sem dúvida. Acho que como um fator que a gente ainda não consegue mensurar na corrente sanguínea, Andrea, a quantidade de noradrenalina circulante e a resposta fisiológica ao estresse, não só o estresse agudo, mas o estresse crônico, ele está intimamente relacionado a desfechos cardiovasculares ruins, tá? Então, a gente tem cada vez mais, e na pandemia eu vejo que isso está se proliferando, tentando orientar os pacientes para que tenham um mecanismo de escape dentro dessa vida que a gente leva. As pessoas ficaram estressadas realmente, né, angustiadas, com medo. Parece que as emoções refletem no coração. Refletem, sem dúvida. Né? E a gente está começando a ter evidência científica de qualidade, demonstrando que a meditação, a prática de yoga, elas tendem a ter benefícios, né? Tendem a originar benefícios cardiovasculares concretos, robustos. Né? Os estudos ainda não têm um número grande de pacientes e não são comparativos, né? Realizar a prática versus não realizá-la, mas o que se tem de avaliação observacional levam, sim, a atividade física, não há dúvida nenhuma, inclusive melhorando qualidade de vida. Em insuficiência cardíaca, na prevenção, não há discussão nenhuma do benefício. É o melhor remédio. É o melhor remédio, mas associar a atividade física com prática de meditação e com yoga, eu acredito bastante nesse conjunto, nesse tripé, que é associado à alimentação e associado a controle de fatores de risco, tendem a trazer bons resultados a longo prazo. Agora, o senhor falou da atividade física, tem aqueles atletas de fim de semana, agora não muito, porque a gente está vivendo uma fase de isolamento social, mas e aí, você de casa, você é atleta de fim de semana, que só uma vez só e quer correr, quer jogar bola, isso é perigoso, né? Não é recomendado. Perigoso, é perigoso. O atleta de fim de semana em si, né, ele coloca o sistema cardiovascular à prova de maneira muito hiperaguda, né? Então, você pode ter não só as lesões osteomusculares, né, ligamentares, articulares, mas você pode ter um aumento de incidência de arritmia súbita,
né? Não só os atletas de fim de semana, mas aqueles que abusam de álcool associado à atividade física, né? A fibrilação atrial é uma arritmia comum nos atletas de fim de semana e nos etilistas de final de semana, mas você aumenta também a chance de infarto agudo do miocárdio. E se você associar essa prática de final de semana com o inverno, você aumenta mais ainda, em torno de 30%, a chance de um infarto agudo nessa época do ano que a gente está vivendo. Inclusive, doutor, tem uma pesquisa, né, que aumenta os riscos de infarto no inverno. O frio tem alguma relação com isso? Por quê? Tem, André. É uma pesquisa muito bacana do Instituto Nacional de Cardiologia. Ela foi recentemente publicada. Existem algumas explicações fisiopatológicas para isso, sem dúvida, né? O frio, ele deixa os nossos vasos menos dilatados, né? Mais fechados, Mais o que a gente chama de comprimidos, né? vasoconstrição, mais comprimidos, né? Isso faz com que haja um aumento da pressão arterial, e o aumento da pressão arterial aumenta o risco de doença coronariana aguda. Outra coisa, a própria coronária, no inverno, ela é mais propensa a espasmos, né? Uhum. A constrição que você falou, a compressão que você falou. Existe outro fator que é a hipercoagulabilidade sanguínea, né? No inverno, o sangue se torna mais viscoso por uma série de fatores, principalmente plaquetários. Você tem o maior risco de doenças respiratórias, como influenza, como H1N1, que comprovadamente podem ser um start para a síndrome coronariana aguda. E no inverno também, a prática esportiva, não a prática de final de semana, né, ou uma vez ao mês, mas a prática de rotina, que a gente recomenda, né? Aí, regular, 5 vezes por semana, pelo menos 30 minutos de atividade. É o ideal, 5 vezes por semana? É o que é o preconizado pelas organizações de saúde, doutor? Pelo menos meia horinha? Pelo menos meia horinha de atividade aeróbica, 5 vezes por semana. Né? E aí vai no ritmo da pessoa, né? Não é para sair disparando também, né? Que aí o coração não aguenta. É dentro caminhada do progressiva, né? Dentro do ritmo que o paciente que tenha um certo grau de exigência, né? Mas nada que tire o paciente do seu conforto. Por exemplo, a gente não está podendo sair, né, doutor, às ruas, mas quem mora em condomínio, por exemplo, pode subir um pouquinho a escada, andar ali no quintal da casa, pode ter que se mexer um pouquinho, né? Não pode ficar muito sedentário. Não deve, Andréia. A gente tem pego uma grande parcela de pacientes nessa pandemia com descontrole pressórico, com descontrole de frequência cardíaca, porque a ausência da atividade física regular, que em regra os pacientes praticavam, a gente percebe o impacto, né, no descontrole dos fatores de risco. Isso é o que você colocou, é fundamental, né? A gente tem visto a preocupação com a síndrome respiratória aguda secundária ao coronavírus, ao Covid. É claro que a gente precisa tratar essa patologia, principalmente nas suas formas agudas, mas o paciente de alto risco cardiovascular e o paciente que já tem insuficiência cardíaca, ele não pode se descuidar, né? Tem que redobrar a mesma atenção, né? Dobrar a atenção. Se houver sintomas, né? Os sintomas característicos de angina de peito ou de infarto agudo, que é a dor opressiva do lado esquerdo do peito, e se irradiando para a parte do braço, né? A região aqui que a gente chama de região lunar. O braço fica mais dormente, né, doutor? Mais dormente, mais pesado. Isso pode se irradiar até para os 2 dedos da mão, né? Um sintoma de constrição da mandíbula e, às vezes, de dor na boca do estômago. O que seria a constrição da mandíbula, doutor? É ficar mais a boca com mais cerrada? É isso ou não? Alguns pacientes, André, eles sentem como se externamente houvesse uma compressão nessa região da mandíbula. Ah, sim. Comum. Então, o paciente fala, doutor, eu sentia a dor, começava no peito, subia aqui para o pescoço e parecia que vinha aqui no dente, parecia que me pegava na mandíbula. Então, esse é um sintoma que muitas vezes o paciente não consegue identificar como infarto, né? Ou como uma angina. Então, é importante a gente orientar as pessoas. Dor na boca do estômago, né? Dor no estômago, azia, paciente com náusea ou arrotando demais, né? Eructação. Pode ser o sintoma de gastrite, mas pode ser um sintoma de infarto da coronária direita, né? Então, a gente precisa orientar a população em relação a isso, né? Agora, doutor, no inverno... Desculpa, pode concluir, desculpa. Perfeito. É que são manifestações atípicas do infarto e da angina.
No inverno, né, que é o período mais frio das estações, tomar bebidas quentes, como chá, até consumir alimentos mais quentes, também pode ajudar? Ajuda, Andréia, mas a gente ainda não tem nenhuma evidência robusta em relação a controle térmico, né, e redução de eventos, né? O que a gente indica no inverno é que a gente tenha um grau de atividade física mais próximo possível do que a gente tem em outras temperaturas, né? E por que isso? Porque a gente sabe também que em temperaturas extremas, né, a gente tem também um aumento de 10% da incidência de risco de infarto agudo do miocárdio, né? Então, temperaturas extremas ou níveis de temperatura corporal elevados também podem não ser muito benéficos para a saúde do coração. É a gente tentar andar de uma forma correta o máximo possível, comer bem, dormir bem, caminhar ou fazer sua atividade física, né? E tratar bem o coração, é assim mesmo, doutor? É essa a regrinha? São essas as regras? Sem dúvida, eu sempre converso com meus pacientes que o que está a nosso alcance diagnosticar ou prevenir, a gente precisa fazer, sabe, André? Existem patologias que a gente não tem, entre aspas, como se defender, né? As doenças congênitas, as doenças tóxicas, por exemplo, né? Eu tenho ali, iniciei um câncer de pulmão ou um câncer de mama e eu preciso de um quimioterápico, esse quimioterápico ataca meu coração, é um risco que eu vou ter que prevenir, mas eu posso não fugir, talvez não tenha possibilidade de fugir dele, mas o tabagismo, o cigarro, eu consigo evitar, né, apesar de às vezes ser difícil. Controle de colesterol, a gente está à nossa mão evitar, né, controlar ou evitar que o diabetes apareça. Né? Então, o que a gente fala em termos de risco cardiovascular, é claro que a gente não consegue prevenir 100% os eventos agudos, né? Mas a gente consegue, com bastante previsibilidade e bastante sucesso, diminuir as chances de que esses eventos ocorram. Agora, doutor, se alguém que estiver nos assistindo agora, que está em casa, quiser falar na clínica, tirar mais dúvidas, qual que é o telefone? Perfeito, né? A gente hoje, eu trabalho praticamente com consultório privado hoje em Indaiatuba, né? A gente tem um centro de referência de pacientes com insuficiência cardíaca. Somos nós três, eu, meu irmão, o mais novo, doutor André Brito, doutor Railson de Oliveira Brito, né? Que está há bastante tempo na região. E no consultório chama Indacor, Cardiologia e Clínica Médica, e se situa aqui em Indaiatuba. O telefone é 19, o ramal da região, 3392 8442, né? A Vânia e a Patrícia, que são as responsáveis pelo nosso atendimento, vão ter um prazer enorme de estar disponibilizando o nosso atendimento para quem necessitar, não só de Indaiatuba, mas a gente tem recebido pacientes de toda a região, principalmente os pacientes que têm a insuficiência cardíaca, que têm fatores de risco para tal, e a gente tem bastante condições de tentar fornecer para o paciente o que há de melhor em termos de evidência científica para o tratamento. Doutor, muito obrigado pelas orientações, muito obrigada aí pelas explicações. Acho que o senhor ajudou bastante a gente aqui do Câmara Total e também do pessoal de casa. Muito obrigada e cuide bem do seu coração também, doutor. Até nosso próximo encontro. A gente tenta. Muito obrigado, viu, André? Foi um prazer participar com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente está sempre à disposição. Muito obrigada, obrigada a você também. Gabriel, passo a bola para você e aí, vai cuidar do seu coração daqui para frente ou não, hein? Claro que sim, é com você.